Sejam bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Eu sou o Antônio Ostrovsky e hoje vou falar sobre os nossos vilões internos. Quem são esses vilões e por que eles estão lá dentro, né? Bom, já vos disse algumas vezes que temos a natural inclinação a não considerar que o que fazemos é algo tão grandioso, tão bom, tão belo, tão bem feito, etc e tal, e por aí vai. Beleza? Beleza. Daí, fazendo uma conexão com seriados, com filmes, onde nós temos o anti-herói ou um vilão, por que nós nos conectamos tanto com eles? Eu citei 3 exemplos. A série da família Soprano, que para mim é sensacional. Tem também Peaky Blinders, que é que, né, acabou de passar aí, vocês já viram, talvez, não? Se não, assistam, é bem interessante. E também tem aquele Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia, eu nem sei se fizeram a tradução desse daí. Mas o ponto interessante deles todos é que não é uma família legal, uma família fofinha, são famílias com pessoas escolhidas para serem sua família. Esse já é o primeiro ponto. No Sons of Anarchy é mais explícita essa parte, porque são pessoas que se juntaram a partir do interesse comum para formar, entre aspas, uma família. Na verdade é uma facção, né? é uma gangue. Mas eles chamam de família. E na vida nós temos a família na qual nascemos e também temos a família que escolhemos, certo? É só você pensar aí na galera que você conhece há muito tempo, que você chama de irmão, de irmã, que você tem um carinho muito grande, que, né, partilha de muitas informações pessoais com essas pessoas específicas também. Ou seja, é um tipo de família. Beleza. E aí, dentro desses seriados, o que eles têm em comum? Os protagonistas, os vilões mor, se você analisar friamente, são pessoas horríveis, pessoas cruéis, pessoas sem escrúpulos, imorais, antiéticas e por aí vai. Todos criminosos que mereceriam anos e anos e anos de cadeia, certo? Pois é. Mas daí, por que a gente torce a favor deles, né? Por que quando a gente os vê fazendo o que eles fazem, torcemos para que dê certo? Vai lá, mata o fulano para você conseguir vender toda essa quantidade enorme de tóxicos e armas aí. Vai lá e acaba com aquela facção criminosa para vocês serem o líder. Inclusive na própria família Soprano, e aí não é spoiler, porque se você não viu até hoje, meu filho, olha, pelo amor de Deus, né, já tem 20 anos essa série. Na própria família Soprano, lá pro finalzinho, o próprio agente do FBI comemora achando que eles vão ganhar a guerra entre as famílias de mafiosos. Até dentro da série, os caras comemoram. Só que, analisando friamente, realmente, todos são criminosos, cruéis, e merecem, né, visitar o tinhoso, o cramunhão, e passar o resto da sua eternidade lá dentro, ardendo no mármore do fogo do inferno. Beleza. No entanto, conforme vai se desenrolando a série, e aí veja que são séries que os episódios se conectam uns com os outros, então existe uma sequência lógica, existe uma sequência de fatos que não nasce e morre naquele próprio episódio, mas é pensando lá na frente, no final da própria temporada, que é o quê? O panorama, o contexto geral, o big picture, que todo mundo fala. E por que isso é interessante? Porque, bom, inicialmente, meu filho, olha só, as nossas próprias ações diárias, elas devem ter esta mesma intenção. Não é ir para a academia hoje, fazer uma dieta hoje, estudar hoje, ler um livro hoje ou trabalhar hoje. Se você fizer isso só hoje, não vai adiantar nada. De verdade não vai adiantar nada. Isso deve ser feito ao longo da vida, ao longo de temporadas. O que é uma faculdade? É uma temporada com 5... é uma série com 5 temporadas. Né? Dura 5 anos ali a sua faculdade, ou de repente 4 anos. Mas é um seriado de 5 anos, com episódios de segunda a sexta, pulando os feriados, então de dias úteis. Então não adianta você ir uma vez para a faculdade que você não vai sair com o diploma. Não adianta você ir uma vez fazer uma prova que você já sabe sobre aquele assunto. O que é necessário é que você vá indo, porque você está enxergando lá na frente
o teu diploma. É lá que eu quero chegar. Eu quero exercer essa profissão, certo? E da mesma forma que esses seriados são montados, dessa proporção. Os filmes, é mais fácil você identificar isso, porque tem começo, meio e fim, e não vai ter ali, ainda que tenha uma sequência, mas ele não vai ter ali algo tão pendente para o próximo filme. É muito raro você ter, né, por que me vem Crepúsculo na cabeça, né, porcaria. É muito raro você ter um filme que não conclui aquela história, né, ou ele conclui grande parte e deixa em aberto ali a próxima. A minissérie, mesma coisa. Mas todas elas têm em comum, todas essas coisas fictícias têm em comum com a nossa vida, que nós precisamos entender que o que eu faço hoje não é só para hoje, é pensando lá na frente. Quem eu vou ser, o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Então eu preciso me instrumentalizar desde já, para que lá na frente eu tenha mais habilidade, eu desenvolva as minhas capacidades e o que eu consiga ser um profissional melhor, uma pessoa melhor e etc. O que você quiser ser, só que melhor. Então esse é o primeiro ponto dessas séries. O que elas nos mostram? Só as de vilão? Não. As que não são de vilão também mostram, né, em maior ou menor grau isso daí. Tirando Friends, que cada episódio é um episódio mesmo, né? A parte do final talvez nem tanto, porque tem uma história ali maior. Mas esse é o primeiro ponto. Aí vamos para falar dos vilões. Por que nos identificamos com eles? Bom, inicialmente, eles são pessoas falíveis, como eu já escrevi para vocês aí na sequência de histórias. São pessoas falíveis, que têm conflitos, como quem? Como nós temos. Será que eu vou ou não vou hoje lá, né, lá para o matadouro? Será que hoje eu vou ou não vou vender esse pó todo aqui? Será que hoje eu vou ou não vou lá pro boteco lá encontrar com o pessoal e passar ali a missão para todos eles? Eles têm esse tipo de conflito. E aí veja, em maior ou menor grau nós também temos isso. Você não acorda 365 dias do ano, totalmente disposto a trabalhar, a fazer dieta, academia, estudar e tudo isso que eu falo. Você não acorda assim todos os dias, certo? E você veja que os vilões também não. Né? E qual que é a motivação deles? São uma motivação mais variada. É o dinheiro, é a fama, é o poder, é ser o único, que não deixa de ser poder também, ser o único ali naquela região a comercializar objetos ilícitos e escusos. Ou seja, eles também têm esse tipo de conflito. Então, logo de cara, você identifica nele, que é um ser humano, por pior que seja, você identifica nele essa característica que também é sua. Então, é meio que bate um eco. Pô, eu também tenho essa preguiça às vezes de levantar e ir pro trabalho. Tudo bem que ele vai lá para matar gente, né? Eu tô indo pro meu trabalho fazer relatório, construir um site, processar alguém, sei lá. Você vai lá pro teu trabalho e fazer o que você vai fazer. Ou para a faculdade, vou lá estudar. Ou seja, esse primeiro ponto é muito interessante, que nós nos identificamos com eles, porque esses conflitos internos que eles têm são iguais aos nossos. E aí você pega lá tanto o Soprano quanto o Peaky Blinders, os caras ali são os marginais mais marginais de todos os marginais. Né? Os bad boy motherfucker. Tudo poderoso, armado, que briga, que xinga, que bate o caramba quatro. Mas daí, como todos nós também nos identificamos, quem que está em casa esperando por eles? A esposa. E a esposa fica lá questionando: onde é que você estava? O que você estava fazendo? Por que você foi fazer isso? Que não sei o que e tal. Você percebe a semelhança com a vossa vida? Pois é. Isso não é tão diferente. Né? Assim, essa parte específica, né? Porque você não sai para matar todo dia, né, meu filho? Você sai lá para trabalhar, como eu falei agora, para estudar. Então, quando você chega em casa e continua fazendo um trabalho, um estudo, alguma coisa, provavelmente a sua esposa vai falar: tá, você chegou e aí? Vai ficar aí só continuar trabalhando? Você já não fez o que você tinha que fazer? Não estou dizendo que vai ser de uma forma negativa, que vai ser de uma forma afrontosa. Não estou falando dessa maneira. Mas que existe o elemento: alguém está me esperando em casa e alguém quer a minha atenção em casa. Esse é o mesmo elemento que existe nessas séries. Sons of Anarchy também. Ou seja, é mais um fator ali do nosso cotidiano. Então fica muito mais fácil você se identificar com aquela pessoa, com aquela situação inteira. E aí nós temos, né, que daí, por favor, não vai se identificar com essa parte, a do bandidão. Mas esse bandidão,
vamos lá, eles são meio mequetrefe também, né? Porque eles não são malvados ou os bad boy, como eu falei, o tempo inteiro. Eles não se mantêm fazendo maldades, ruindades com os outros 100% do tempo. Ali, no que eles fazem, né, sobre o tema da família, em alguns momentos você questiona, mas em outros momentos você vê que eles estão defendendo a família com unhas e dentes. E família, eu digo, né, repito, tanto faz se são sanguíneos, familiares sanguíneos, ou se são aqueles familiares que eles escolheram e permitiram participar da própria família. E aí eles põem a própria vida em risco em favor de alguém da família, que é aquele velho por quem você morreria, né? Por pessoas da sua família, beleza. E aí poucos escolhem viver pela sua família, que é bem mais difícil. O Tony Soprano, por exemplo, quando ele vai nas sessões com a psiquiatra, é uma forma dele se cuidar, porque ele tinha crises de ataque, crises de pânico, e nessas crises, se algum outro mafioso visse que ele tendo essa crise, ia matar ele. Mas ele não se cuida somente por conta do negócio, mas por conta da família, por conta dos filhos. Né? Da mesma forma lá, o Peaky Blinders, o que ele faz pela família? Ele cala a boca, resolve todos os problemas, todo mundo xingando, falando, é porque você é isso, você é aquilo e tal. Né? Tem uma das temporadas que sai todo mundo preso, todo mundo indignado com ele, ele só olha e fala, é o que dava para fazer agora. E ele não reclama com ninguém, ele não fica falando, mas eu fiz isso porque eu estava pensando no melhor de vocês. Mas também vocês não estão vendo o tanto de dinheiro que eu estou dando para vocês. Essas coisas nós pensamos do lado de fora e ficamos indignados com aquela corja inteira que ele chama de família. Inclusive com aqueles mal agradecidos, né? Que ainda bem que acontecem certas coisas ao longo daquela temporada final. Ou seja, eles protegem, eles têm ali um certo código de ética, de moralidade em relação à família. E aí veja que eles fazem o que é necessário para defender os seus. E isso é algo que nós também gostaríamos de ter. Eu estou dizendo gostaríamos de ter porque nem sempre é assim. Né? Nem sempre, infelizmente. Digamos, você está num supermercado. Não estou falando para você andar por aí armado e fazer como eles fazem, mas perceba. Você está lá no supermercado e alguém vem e, sei lá, é grosseiro com a sua esposa, grosseiro com o seu filho. Grosseiro assim, gratuitamente. Não estou falando que a pessoa deu motivo, mas tá lá o outro lá num dia ruim e é grosseiro e ataca e começa a perturbar algum membro da sua família. E aí eu estou falando de pessoas bem próximas, né? Esposa, filho. Você vai tentar resolver esse conflito como? Ô amigo, licença, mas tá tudo bem? O que está acontecendo? Não, como é que você resolve um conflito desse? Como é que você gostaria, na verdade, de resolver um conflito desse? Jogar o carrinho nessa pessoa. Pode? Não, não pode. Mas você chegar de uma forma mais incisiva e falar, ei, irmão, sai fora aqui. O que é? O que você está querendo aqui do meu lado? Sai fora. Deixa minha família em paz. Você não está botando a mão, você não está fazendo nada, você está se impondo. É aquela questão de agir diante da vida. Não ficar reagindo a tudo. Né? O que eu faço? O que eu faço? Não, você vai lá e age. Você toma uma ação. Qual que é a sua ação? Eu vou proteger a minha família. E se o cara ficar nervoso? Meu filho, se o cara ficar nervoso, você fica nervoso também. Você quer que teu filho, né? No meu caso eu tenho um filho de 9 anos, você quer que ele fique nervoso por mim? Ou que minha esposa, se alguém tenta entrar aqui em casa, mexe lá na porta. Amor, vai lá ver quem é que eu tô aqui debaixo do edredom, tô com frio. Você imagina que tipo de coisa é essa? E olha, sem essa babaquice de falar, porque o papel de um não tem nada a ver. É cada um defendendo a sua família. Tanto é assim que as mulheres, quando vem alguém chegando perto do filho, algum desconhecido, tomando algum tipo de atitude que seja dessa forma, me fugiu o termo exato, mas que seja uma ameaça para o filho, a própria mulher parte para cima que nem um tanque de guerra. E ela vai muito mais forte que o próprio homem. Ela já vai com a mão para cima assim, pronto, gritando e empurrando e batendo, não está nem aí. Porque ela vê a prole dela. Aí nesse sentido, nessa parte específica, ela tem eu não diria um controle da situação, mas ela tem um modo de agir que é para botar medo mesmo em quem está tentando entrar naquela família, quem está tentando fazer o mal para aquela família, é botar medo para que aquela outra pessoa já, opa, pera, aqui eu não posso mexer, porque se eu mexer vai dar ruim para mim. A ideia inicial de você se defender é essa. Então nós nos identificamos com essa capacidade que eles têm de ir lá e fazer mesmo.
Quantas vezes você não fica ouvindo isso? Bate mesmo, bate mais, acaba com esse sujeito aí. Você torce para que o cara bata até ficar com o braço cansado. Estou dizendo que você vai fazer igual? Não. Mas você tem que estar pronto para fazer isso daí. Se for o caso, e se o cara revida? E se o cara dá um tapa na cara do teu filho? Ou na tua cara, ou na cara da tua esposa? Eu vou sair de lá, vou ler, citar umas palavras de Paulo Freire, jogar uma pomba e esperar que o pedagogo venha. Não, meu filho, você não vai fazer tudo isso. Porque daí já vai ser tarde demais. Você tem que botar ali para jogo. Você não falou que você morreria pela tua família? Então, você vai se botar ali no meio, você vai defender. E isso que os vilões têm de defender a qualquer custo, tudo bem que existe aí, né, uma certa ponderação. Você não vai fazer justiça com as próprias mãos, você não vai exercer suas próprias razões arbitrariamente, além do manifesto limite legal que existe, mas você vai defender na justa proporção que estão provocando. Aí tudo bem, no seriado eles fazem um pouquinho a mais, né? Mas é isso que nós também gostamos nesses vilões, porque eles vão lá e defendem. Poxa, eu queria ser assim também para defender, não só em situações extremas. Veja, você está lá no trabalho, você é o que mais trabalha, todo setor, todo serviço, qualquer pessoa que está trabalhando já passou por isso, passa por isso ou vai passar, não tem exceção. Você se dedica 8 horas do seu dia e faz, sei lá, da sua cota você faz a cota inteira. Então, de X coisas para fazer, você faz 10. Aí tem teu coleguinha lá que faz 2 ou 3, e aí mais ou menos, né? Meio boqueta ainda, mal feito. O que o chefe faz? Qual é o prêmio que o cara que não faz muita coisa recebe? Menos trabalho. Às vezes até folga. Não, pelo amor de Deus, o cara é ruim demais. Mas por que você não manda embora? Não, né? Coitado, né? Deixa ele lá. Não vou passar isso para ele. Vou passar isso para você, que já fez os 10 de hoje, e vai ter que fazer mais 10. Que era dele, inclusive, né? Você vai ter que revisar o trabalho do outro lá que não faz grandes coisas. É isso que acontece, né? E aí, cadê o senso de autopreservação e defesa? É porque eu preciso do emprego. Você precisa do emprego. Mas existem formas e formas de você se defender nessa hora. Me diga se você não gostaria de olhar para o seu chefe com muita educação, zelo, cuidado na escolha das palavras e falar para ele: doutor, eu estou ficando sobrecarregado. Esses trabalhos que são do fulano, ele tem que terminar. Então ele precisa fazer a parte dele, porque senão eu faço a minha e faço a parte dele. E eu recebo por mim, eu não recebo por nós dois. Então nós precisamos achar maneiras alternativas para que eu não fique sobrecarregado fazendo o serviço por 2 pessoas, porque senão daí eu posso receber por 2 pessoas. Não tem para que você manter o fulano. Se você está com dó e tudo mais e tal, você está com dó dele e dó de mim. Que aí eu vou ter que fazer mais ainda, porque ele não está fazendo a parte dele. Ou seja, você se defende, você expõe o seu ponto de vista e você dialoga com o seu chefe sobre aquela questão. Você não precisa gritar, bater, espernear, chorar, nem nada disso. Você está conversando, e sabe por quê? Porque você é um adulto, tá? Você é um adulto. E aí eu digo de novo, gostaríamos de ter essa parte dos vilões dentro de nós. Na verdade até temos, só que ela é tão adormecida, é tanto cuidado para andar no mundo, porque é cheio de mina terrestre que explode na hora que você pisa errado, fala errado, olha errado. Então aí a gente fica com tanto cuidado para se mover nesse planeta, que você acaba pensando: eu não quero entrar em conflito, eu não vou brigar, eu não vou discutir, é mais fácil assim. Não, não é mais fácil, porque isso faz mal para você. Aí, digamos, você vai lá, faz o teu trabalho, o trabalho dele, talvez de mais uma outra pessoa que também está lá nessa, que já percebeu como é que é o esquema, e isso vai te deixando mais doente. Em que sentido? Você não vai ter tanto tempo para poder ficar com a família, para cuidar de você mesmo, para ir para uma academia, para comer melhor. Vai ter que pedir um iFood todo dia, porque você tem que comer debruçado em cima do trabalho. Vai beber menos água, vai menos ali ao banheiro, então vai se hidratar muito menos, pode desenvolver até pedra no rim. Olha quanta coisa eu estou rogando praga. Não, olha quanta coisa pode acontecer quando você não se defende também. E isso que a gente gosta nos vilões, porque eles se defendem. Eles defendem quem é de dentro da família. Eles têm uma certa ética e moral
por mais que eu tenha dito que eles não têm, mas dentro ali daquele contexto do que eles estão fazendo, eles enxergam lá na frente. Então o planinho deles não é um planinho pequenininho que começa aqui, faz aqui e morre aqui. Não, ele começa aqui pensando no grande lá na frente. Todo concurseiro, todo concursado, melhor dizendo, ele começou com esse plano dele, de vou estudar. Eu vou estudar bastante porque eu quero passar naquele concurso. Quanto tempo? Não sei quantas temporadas ele teve que aguentar, não sei pelo que ele teve que deixar de fazer, as coisas que ele deixou de fazer, as coisas que ele teve que abdicar. Porque daí quando você está olhando de fora, quando você está vendo o seriado e vê o vilão, você está acompanhando passo a passo. Na vida real, quando você vê o cara sem concurso e com concurso, você elimina essa parte do meio e fala, o cara é sortudo, ó, passou no concurso, faz nada lá dentro. Você nem sabe. Isso daí é uma inveja, né? Você queria ser concursado, mas não deu conta de estudar igual a ele, e aí agora que o cara passou, é ele que está errado. Aí você vai e aplaude um vilão, que ele tem mais ética do que você, porque pelo menos ele sabe o que ele precisa fazer para chegar até lá. E ele vai lá e faz, ele suja as mãos, ele se coloca em situações lá de vida ou morte. Eu não estou falando para a gente fazer igual, né? Pelo amor de Deus, vou reforçar isso quantas vezes forem necessárias. Mas ele se coloca em situações de perigo, desconfortáveis, incertas, coisas que a maioria das pessoas não fazem. Você quer estudar para um concurso, mas não quer deixar de ir para a balada? Não vai dar. Você quer passar num concurso, mas não quer se dedicar o máximo de tempo disponível que você tem para estudar? Também não vai dar. Não adianta você estudar sábado de 8 às 10, você vai passar no concurso. Não vai. Não é assim que funciona. A faculdade, mesma coisa. Eu só vou nas aulas de segunda-feira. As outras eu nem vou. Bom, se você tiver uma grade curricular que lhe permita ir só nas segundas-feiras, você vai demorar uns 25 anos para se formar, que é uma matéria por semestre, né? Ou seja, não dá para você fazer do jeito que você quer exatamente. Você vai fazer do jeito que dá, dentro das suas condições. Eu queria malhar de manhã, mas de manhã não dá, só posso ir à noite. Então vai à noite. Mas de noite faz mal. Não ir é uma opção? Não deveria ser. E aí, os vilões que nós temos dentro de nós, eles se identificam com os vilões de seriado, de filme, etc., porque nós queríamos ser igual a eles, em vários aspectos. E aí, veja, eu não estou falando que nós queríamos ser como eles, nessa parte da treta, dessa parte de dar tapa em todo mundo, de gritar, xingar e distribuir bala soft para as pessoas. Não. Nós queríamos ter essa coragem que eles têm, essa gana, essa luta, essa audácia muitas vezes, essa ambição que eles têm de sair do total zero e chegar em algum lugar. Eu vou ser o dono da boca aqui lá no seriado, sei lá. Então ele faz de tudo para chegar lá. E aí você, por exemplo, você quer uma promoção no trabalho, você faz o que é necessário para chegar nessa promoção no trabalho? Sem puxar o tapete das outras pessoas? Então, porque pelo seu serviço, se você faz o seu serviço corretamente, se preocupa com o seu, ele vai melhorar. E se ele melhora, ele se destaca. E se ele se destaca, infelizmente, às vezes você vai ser demitido porque você se destacou. E muitas vezes você vai receber o crédito por aquele trabalho bem feito. E aí você recebe uma promoção. Fulano sabe gerenciar muito bem. Tira ele do estoque e bota ele para ser gerente. Pronto. Só que você tem o que precisa? Até tem. Está disposto a fazer? Essa que é a grande questão. Porque é muito fácil você analisar o resultado final dos outros sem passar pelo que eles passaram. E toda essa identificação que nós temos com esses vilões faz um eco, bate esse eco, rola essa identificação, porque nós temos essa vontade lá dentro. Eu também queria ser assim, também queria ser bem sucedido, queria estar tranquilo agora, né, nessa idade que eu estou, nesse cargo que eu estou, enfim. Nós queríamos. Mas e como é que faz, né? Para manter, para chegar e para construir tudo isso. Entende? Então, esses vilões, e eu estou falando da parte, né, que nos faz, nos desenvolve. Porque, agora eu não lembro se eu falei ou não para vocês lá no começo, mas ninguém é 100% bom ou 100% ruim o tempo inteiro.
Absolutamente ninguém. Tá? Ninguém. Não é um conceito meu, não é um conceito originalmente que eu vos trago aqui. É um conceito que já existe há muitos anos. Inclusive até no, para fazer mais uma citação a uma série, lá no próprio Game of Thrones, eles falam isso, eu não sei se foi o Ned Stark, que ninguém é 100% bom ou ruim o tempo inteiro. E você vê lá pelos próprios personagens, que às vezes eles são malvadões, às vezes eles não são, às vezes você fala, nah, esse cara tá querendo alguma coisa, ele tá sendo bonzinho demais aí. Aí no fim das contas era só isso mesmo, ele só estava sendo bonzinho mesmo. Né? Ou seja, você não vai acordar todo dia com vontade de fazer absolutamente tudo que é necessário fazer. Você vai acordar todo dia porque você precisa fazer tudo que é necessário naquele dia. É exatamente o contrário, entendeu? Se você está com vontade ou não está com vontade, você vai lá e faz. Que é a mesma coisa dos vilões dessas séries. Com ou sem vontade, eles vão lá e fazem. Você não vai ficar falando dos seus planejamentos para todo mundo, você não vai ficar dando opinião em tudo, você não vai ficar reclamando de tudo para todo mundo, você vai fazer o quê? Você vai lá e faz. Né? Se existe alguém que você possa compartilhar um ponto ou outro, é muito diferente do que sair anunciando no Instagram. Oi, gente, decidi hoje que eu vou estudar para concurso. Por favor, me desejem sorte. Francamente. Aí você torna um evento que é privado em um evento público. Aí você fica chateado porque as pessoas estão dando opinião no seu evento, que é público. Ora, é deles também, né? Se é público, é deles também. Ou seja, meu filho, quando você estiver assistindo essas séries, começa a perceber quais elementos de dentro da onde? Da tua mente, do seu coração aí, de dentro de você inteirinho, das suas entranhas. O quanto que você se identifica com aquele movimento e o quanto que você gostaria de fazer isso na sua vida, adaptando para fazer o bem. Por favor. Porque é muito fácil ser um super-homem da vida, né? Qual é a fraqueza dele? Kryptonita. Tem a rodo aí no mundo? Não. Ou seja, voa, tem visão de calor, pode esquentar o próprio hambúrguer, fazer sua própria pipoca, gelar o seu próprio refrigerante com sopro lá. O que ele tem de mais? Nada. Quem que pode ser um super-homem? Ninguém, meu filho. Ninguém. O Batman talvez realmente seja um dos heróis mais identificáveis, porque ele é cheio de problemas. É uma pessoa como nós, que teve ali as suas vitórias, teve ali suas derrotas. Mas no mundo dos heróis isso é mais raro. Já no mundo dos vilões, não. Isso é mais comum. Então identifica ali dentro de você. Eu queria defender mais a minha família. Eu queria ser mais forte para quando alguém viesse atacar, eu não ter que passar por algum tipo de situação como aquela. Dentro do trabalho, dentro de casa, e ninguém me ouve dentro de casa. Você está falando alguma coisa de interessante? Você está falando alguma coisa que faz sentido? Você está falando num volume que os outros estão ouvindo? Reflita. Você não é quadrado, você pode se virar, você pode mudar. Para isso que a gente está aqui na Terra, para evoluir. E aí, dependendo da religião, você vai evoluir mais do que em outra religião, mas isso não importa. O que importa é no aqui e agora, foco no presente. O que eu faço para fazer hoje melhor? Para ser essa pessoa melhor? Então identifique, analise em você quais são esses aspectos e trabalhe, desenvolva-os. É a autodefesa? É a presença? É a fala? É o eu vou até o fim, até as últimas consequências disso aqui para conseguir esse resultado? Sem passar em cima dos outros, sem ser cruel com os outros, tá? E sem agredir o coleguinha, por favor. Porque quando eu falo dos vilões, não é para você agir como um vilão. É para você pegar toda essa força interna e aplicar na sua vida. Eu vou para academia, vou pegar um monte de peso, vou ficar que nem aquele vilão. Ok, se for só para ficar igual a ele, beleza. Mas se for para ficar forte que nem ele, depois sentar o sarrafo nos outros menores, aí não, né? Então tenha parcimônia nessa parte, por favor. Muito bem? Muito bem. Vamos ver aqui algum comentário. Pessoal, compartilhe essa live com quem vocês amam. Diga para essas pessoas. Desenvolve essa sua parte aí interna, seu senso de autodefesa. Fique forte. Identificou alguma coisa? Vai lá e trabalhe essa habilidade, essa capacidade para o bem. Nós temos o livre-arbítrio, então você pode desenvolver isso para o bem ou para o mal. Eu espero sinceramente, do fundo do coração e da parte de cima ali também, bem do rasinho do coração, que seja para o bem. Porque se você estiver bem, se eu estiver bem e nós nos encontrarmos, vai ser maravilhoso.
Agora, se um dos dois estiver mal ou os dois estiverem mal, vai ser ruim pra caramba. Não só para nós, como para todo mundo que estiver à nossa volta. Então compartilhe para que as pessoas possam exercitar isso e se tornar uma pessoa melhor do jeito que ela quer ser, ou às vezes até surpreendendo a si mesma, sendo muito melhor do que ela jamais pôde imaginar que seria. Tudo bem? Pois muito bem. Obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima live do Dia Útil. Fiquem todos maravilhosamente, incrivelmente bem.